Hebreus capítulo 11, eu lerei do verso 8 ao verso 16. E assim diz a Escritura. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Oremos. Ó Senhor, desejamos, Pai, caminhar pela Tua palavra agora com entendimento desta fé que o Senhor colocou nesses homens e mulheres do Senhor na história como personagens, como vidas verdadeiras transformadas pelo Senhor e que aprenderam com o Senhor que não existe outra expectativa a não ser viver pela fé em Ti. E que isso, Pai, vale a pena. Crer em Ti e depender do Senhor, Pai, é tudo o que precisamos. É de onde vem a alegria, é de onde, o Pai, vem as oportunidades, as esperanças, mas vem acima de tudo, através do Teu Filho Jesus, a vitória. Ó Pai, nos conduza. Dê a mim sabedoria para expor a Tua palavra com fidelidade. E que tudo o que fizermos agora, Pai, tanto eu quanto os meus amados, que façamos isso para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém. Queridos, quando o texto bíblico aqui fala a respeito da fé, e nós vamos entrando dentro desse capítulo, vai falando de tantos detalhes que boa parte das vezes nós não gastamos o tempo suficiente para compreender. A Escritura aqui nesse texto, o autor, ele pega cada uma dessas figuras bíblicas e destaca um aspecto da fé que Deus concedeu a esses, para que nós pudéssemos aprender com eles o que significa fé. Nesse texto, especificamente, fala de uma fé genuína que envolve 3 aspectos essenciais e que nós precisaremos não só compreender agora, mas colocar no lugar certo de acesso contínuo na nossa existência de fé em Cristo Jesus. Quais são esses aspectos essenciais? O texto vai nos falar da obediência ao chamado dele. Vai falar-nos a respeito da esperança nas promessas que Deus nos traz e na vitória garantida também por Deus. Obediência, esperança e vitória. Mesmo que não consigamos visualizar completamente nessa vida cada uma da plenitude destas coisas, isso é fundamental na existência da fé no nosso coração. Aqui em Hebreus capítulo 11, no verso 8 a 16,
o autor ele nos apresenta a fé de Abraão, a fé de Sara e a fé dos patriarcas. São esses que são apresentados aqui. E apresenta como um retrato muito vívido de uma vida guiada pela confiança no Deus vivo, que promete, sustenta e prepara para nós um lar definitivo. Um lar definitivo não para qualquer, não para o negligente, não para o ausente de fé, não para aquele que não atenta os seus olhos, o seu coração e a sua alma ao chamado de Deus. Mas Deus prepara esse lugar, esse lar definitivo, para aqueles que creem nele. E são chamados aqui na Escritura de seu povo. A primeira parte, dos versos 8 ao verso 10, nós encontramos o texto falando que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Tudo começa desse jeito aqui no texto. Não será a primeira vez e nem a última que o texto vai falar-nos de Abraão. Porque Abraão foi um personagem realmente de destaque. E a Escritura, quando fala de fé, diz que os atos de justiça dele foram imputados a ele para a salvação. Algo que apontava para a justiça de Deus que levou-o a crer no Senhor Jesus. O texto no verso de número 9 diz que pela fé esse mesmo homem de Deus, Abraão, ele peregrinou na terra da promessa, mas como se ela fosse uma terra alheia. O texto diz que ele habitou em tendas com Isaque e Jacó, e que ele, no verso 10, aguardava a cidade que tem como fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. São muitas informações a respeito de como ele experimentava a fé, entendia o Deus que ele cria, e ele entendia a palavra que Deus lhe dava através, certamente, do Espírito Santo de Deus. Amado, crer em Deus é algo maravilhoso, é algo que desperta em nós muitas coisas, mas a maior delas é a alegria de viver aquilo que Deus tem reservado para nós. Eu ouvi uma mensagem ontem, eu fiquei muito preocupado com aquela mensagem que eu ouvi ontem, de alguém dizendo que a ênfase do Evangelho não é a obediência, mas a comunhão com Deus. E ele, durante todo o texto em que ele citou, apesar de não ter lido, ele dizia que a fé cristã tem a ver só com a alegria da convivência com Deus, e que não há necessidade de preocuparmos com a obediência. E eu me preocupei com aquilo, porque a obediência àquilo que Deus traz para nós, é ela que nos traz alegria. A alegria é fruto da fé que Deus me dá, da transformação que Ele opera no meu coração e que gera em mim obediência ou disposição de fazer exatamente aquilo que Deus quer para nós. A alegria nunca e jamais foi o alvo de Deus para nós. O alvo de Deus para nós é a salvação. O alvo de Deus para nós é a verdadeira fé, para que através dela pudéssemos experimentar com obediência a sua palavra e desfrutar dos frutos da palavra se cumprindo na nossa vida. A alegria, ela é consequência. A alegria não é alvo. E isso, para o povo de Deus, em qualquer momento da sua história ou da sua existência. A fé verdadeira se manifesta primeiramente através da obediência. Provavelmente o que me despertou ontem uma certa preocupação ao ouvir a mensagem é porque eu tinha acabado de preparar exatamente a exposição desse texto para hoje pregar aos irmãos. E ver aqui que o texto coloca ênfase numa fé que gera a necessidade de uma obediência, para que somente assim eu possa encontrar
toda a alegria que Deus nos dá, não uma passageira ou momentânea ou circunstancial de uma vitória qualquer, mas uma alegria que tem essência vindo da parte de Deus, uma motivação de alegria que jamais perde a sua eficácia ao gerar essa alegria em nós. É mais ou menos aquele perfume que você passa. Sabe quando você passa e você gosta do perfume? Né? Eu conheço alguns aqui, eu poderia até olhar para eles e falar o nome. Gosto muito de perfume. Né? E a família fala a respeito disso, é excelente. Mas por mais que você passe o perfume, ele passa. Ele deixa de exalar na sua inteireza. Às vezes fica só um fundinho, ou, dependendo ali, nem o fundinho. Quando Deus traz-nos a graça dele, é algo que vem e impregna a alegria em nós, que jamais pode perder a sua fragrância. A fragrância da alegria que vem através da graça de Deus, a mesma graça que nos leva a compreender o amor de Deus e que nos traz nesta graça a fé salvadora. E aí nós vivemos em obediência ao Senhor. Nós vamos ver que Abraão, ele foi o pai de muitas nações. Os israelitas, os edomitas, os árabes, todos consideram seu ancestral como o pai da nação. Ele foi o pai de uma multidão, e o próprio Senhor diz isso para ele em Gênesis capítulo 12, quando lhe traz uma palavra de promessa. Deus chamou Abraão quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus, num lugar extremamente idólatra. O seu pai era um idólatra, a Escritura nos mostra. E, como ele era filho deste homem que era idólatra, ele também o era. E foi exatamente no meio disso tudo que Deus chega e, com a sua bondade, fala aquele homem que resolveu escolhê-lo para uma vida com ele. E não só isso, dar-lhe uma descendência que também experimentaria dessa promessa de bênção, essa promessa de graça. Só que o que a gente percebe na Escritura, quando vamos lendo a história, no início as coisas não foram fáceis, foram muito complicadas. Quando Deus chama Abraão, quando ele ainda vivia, como lhes disse, em Ur dos Caldeus, Abraão respondeu sem ter todas as respostas. Opa, beleza, eu quero isso. O texto dá essa ideia de que Deus fala e convence aquele homem a respeito daquilo que era a graça que vinha até ele. O texto em momento algum diz que Abraão disse, mas isso era Deus mesmo? Eu estou falando com Deus? Em momento algum, você não vai encontrar em momento algum, na Escritura como um todo, Abraão tendo dúvida de que aquele que estava diante dele e que trazia uma palavra de graça, de bênção, de salvação, de esperança, de vitória e de alegria, era verdadeiro. Deus, quando chega, irmãos, ele chega convencendo. Ele chega de tal forma que nós não temos dúvida de que é Ele. É interessante, quando nós ainda não críamos em Jesus como Salvador, nós até críamos em Deus. Sabia da existência desse Deus, mas não uma fé de intimidade, uma fé de dependência, numa fé onde Ele se torna Senhor e eu servo. Crer, sem ter intimidade com esse Deus, é simplesmente acreditar que existe um Deus. Eu vi essa semana uma cantora brasileira muito conhecida, ela dizendo, olha, eu até poderia crer em Deus, mas eu não creio. E aí ela continua dizendo de que feliz é viver numa nação que cada um crê no Deus que Ele inventa e que Ele quer para si. E eu falei, meu Deus, uma das maiores vozes da nossa nação tem um testemunho terrível e que contradiz tudo aquilo que a Escritura diz. Ele, Abraão, ele começou como um filho de Deus, sem ter filhos com a sua esposa Sara. E Deus disse que ele
teria uma descendência muito grande. Deus foi aquele que chegou e disse a Abraão que ele mudaria a terra, apesar dele estar de maneira desconhecida ou sem entendimento à luz daquelas promessas. No verso de número 8, se você observar bem, desse capítulo 11 de Hebreus, diz que ele partiu sem saber para onde ia. Foi um convencimento absurdo. Foi um convencimento de alma. Ele não só não duvidou que era Deus, mas confiou na palavra de Deus. E Deus diz, olha, você vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus orientou, e ele saiu daquele lugar. E ele sobe, passando por uma região onde ele poderia fazê-lo de uma forma um pouco mais segura, menos árida, com a sua família, com os seus bens, com as coisas que ele pertencia. E o texto diz que ele vai para um lugar onde era esse lugar. Ele não tem noção. Onde é esse lugar, Senhor? É aqui, é ali, é acolá, é no norte, é no sul? Deus diz, você vai. E ele partiu sem saber para onde ia. Esse é um passo de fé. Esse é o passo de fé. A fé, ela não exige visão plena, mas a fé descansa no caráter fiel do único e verdadeiro Deus. Lembre-se disso, e eu vou repetir. A fé não exige uma visão plena das coisas, mas esta fé, ela descansa no caráter fiel do nosso Deus verdadeiro. É nele. Não na capacidade minha de me manter, ou de crer, ou de imaginar, ou de supor, mas naquele que é verdadeiro e que tem poder para mudar o meu coração, a ponto de colocar em mim uma expectativa, uma disposição de fazer algo que provavelmente naquela época era completamente contrassenso. Sai, larga tudo. E foi isso que Deus disse para ele. Larga tudo, toda a sua parentela, e vai. Nós vamos encontrar no verso 9 que Abraão foi. E ele peregrinou na promessa. Ele andou naquele lugar. Mesmo depois de chegar à terra prometida, Abraão viveu como estrangeiro, em tendas, junto com Isaac, e depois Jacó também vai viver em tendas. Por mais difícil que fosse esse ir para um lugar desconhecido, houve algo que Abraão fez que foi ainda mais difícil. Ele teve que aguardar, ele teve que esperar. Quando ele chegou naquela terra e Deus disse para ele, essa é a terra, ele teve que aguardar para tomar posse daquela terra. Por quê? Porque aquela terra já tinha pessoas. Ele deixou sua casa em Ur dos Caldeus, ele vem, caminha para a terra que Deus havia prometido, e quando chega lá ele descobre que aquela terra já tinha outras pessoas ali. E aí você pensa mais ou menos assim, você compra uma terra, ela é sua, e aí você vai visitar a terra, você comprou sem ir lá, e você chega lá, tem alguém que apossou da sua terra como se fosse proprietário. Eu conheço uma pessoa que está numa demanda com pessoas que fizeram isso na terra dele no norte. E é alguma coisa que se tornou tremendamente perigoso, porque ele já foi orientado de todas as formas. E o que foi dito a ele é, essas pessoas, elas são perigosas. Cuidado, você vai entrar com essa demanda mesmo contra essas pessoas. É melhor você perder a fortuna que você gastou para comprar essas terras. Abraão, quando chegou naquele lugar, já tinha gente ali. Em vez de se estabelecer, Abraão se tornou um nômade. E a Escritura diz que ele tornou um nômade vivendo em barracas, em tendas, esperando na terra que Deus já havia dito para ele, é essa terra. E ele teve que esperar muito tempo. Observem bem, no verso 9 diz que ele peregrinou na terra da promessa como em terra
alheia, como se aquela terra não fosse dele. Ele andava pela terra, ele ficava mudando de lugar para levar o gado, para encontrar água, para encontrar alguma coisa verde, e ele mudava de um lugar para o outro, como um nômade, com toda a sua família, com todas as suas posses, e todo lugar que ele chegava era dele. Mas o texto diz que ele andava naquele lugar como se aquela terra não fosse dele. Por quê? Porque havia uma promessa, mas ela ainda não estava plenamente cumprida. Ele teve que esperar muito tempo. Não seria dada a ele na sua vida, não foi dada na vida do seu filho, ou na vida do filho do seu filho. 400 anos se passaram e assim, ainda assim, a promessa não foi cumprida. É muito tempo para esperar. É muito tempo para esperar. Tem um texto na Escritura, Salmo 62, verso 5, que diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Puxa vida, que beleza desta mensagem do salmista. A minha alma, ela espera no Senhor, mas espera silenciosa, porque eu tenho uma esperança. Não é qualquer esperança, eu tenho uma certeza de esperança. Abraão, ele permaneceu crendo na promessa. Abraão foi chamado para esperar. Ele foi chamado para ter um filho. Ele foi chamado para ter uma descendência. Ele foi chamado para ser vitorioso nas lutas se alguém viesse contra ele. Deus diz: eu vou ser com você e contra aquele que for contra você. Deus fez todas as promessas e ele ficou aguardando. Nesse tempo, ele, seu filho, seu neto, são nômades, vivem em tendas. E nós olhamos o livro de Gênesis e vemos ali os acontecimentos com Isaac, Jacó com seu irmão, e depois ele vai, casa-se com uma mulher, depois casa com outra, tem direito, se torna um homem muito rico, mas eles não estão ainda na terra como sendo deles, apesar de ser promessa de Deus. Não era que eles não soubessem construir uma cidade, ou estabelecer um lugar para que eles pudessem morar. Não é que naquela época não existiam cidades, existiam. Mas eles viveram como nômades. Eles estavam esperando que Deus construísse uma cidade para eles. Essa não era a tarefa deles. Essa era a esperança deles. Que cidade era essa que eles estavam esperando? Talvez, pensando um pouco na história bíblica, nós pudéssemos responder que essa cidade era, essa pátria, centro dela seria Jerusalém. Afinal, essa era a cidade de Davi, depois, né? E a localização do templo, que foi determinado lá mais na frente. E nós sabemos de tudo isso, mas nós estaríamos errados. Por quê? Porque Jerusalém não foi construída por Deus. Jerusalém era uma cidade cananeia. Foi construída originalmente por cananeus. Não era uma cidade que Deus construiu para o seu povo. A única porção de terra prometida que Abraão realmente possuiu foi o pequeno pedaço de terra onde ele e Sara foram enterrados. Gênesis capítulo 23, nós vemos isso. A cidade que Abraão e os seus descendentes estavam procurando não era uma cidade terrena em um país terreno. O verso 16 desse texto, o último que nós lemos, diz: mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Deus está falando de algo que é glorioso e celestial, tem a ver com os céus. E é em tal país que o Senhor preparou para eles uma cidade. É uma cidade que ainda estava por vir e está por vir. Eles tinham uma esperança que era algo maior do que eles mesmos compreendiam. Mas isso deixava-os dispostos
a deixar de esperar. Não tirava deles o ânimo de cumprimento de maneira obediente do propósito de Deus. E aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus, diz o texto, é o arquiteto e o construtor. É essa cidade, o texto está dizendo isso. Não é qualquer cidade. Não era apenas Canaã que ele esperava, mas a cidade celestial. Mais um pouquinho na frente, em Hebreus capítulo 13, no verso 14. Só passar 2 páginas aí na sua Bíblia. Diz assim: de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Era sobre isso que Deus estava falando com Abraão. Era muito maior do que aquilo que ele estava desejando ou pudesse desejar em vida. Muitas vezes nós ficamos recebendo de Deus a mesma promessa: eu cuido de você, eu te amo, eu te dou o que você necessita, eu tenho herança para você. Mas a palavra de Deus, ela tem a mesma conotação para nós, é muito mais do que tudo aquilo que temos aqui hoje. A fé verdadeira nos tira da zona de conforto. A fé verdadeira nos faz peregrinos nesta terra. Crer em Deus nos torna peregrinos nessa terra. E tudo que nós temos, sabemos que vai virar poeira. É algo muito pequeno, baseado ou observando, ou medindo com aquilo que Deus tem reservado para nós, a cidade celestial. A herança incorruptível, sem medida, guardada por Deus para cada um de nós. Nós não somos cidadãos deste mundo. Essa mensagem, irmãos, ela não foi ou não está sendo só para mim ou para você agora. Essa mensagem foi de Deus para Abraão, desde o momento em que ele resolveu que Abraão seria a base do seu povo, que somos aqueles que creem no Senhor Jesus. A promessa não é baseado naquilo que vemos, sentimos, cheiramos, desejamos, lutamos, brigamos, trabalhamos durante toda a nossa vida para ter. Nossa realidade é que a partir do momento que nós cremos, a nossa expectativa, ela é muito diferente daquela que nós tínhamos até aquele momento da fé. A minha expectativa agora é por algo que Deus, só Deus pode dar. E isso tem a ver com o céu. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, no verso 20, ele diz que a nossa pátria está nos céus. Ele diz assim, Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria, o lugar onde nós vamos morar, o lugar onde nós vamos viver eternamente, ela está nos céus. A linguagem é assim na Escritura. Por isso, se a linguagem da Escritura é essa, por que nós não vivemos nessa expectativa e nos preparando para tomar posse daquilo que Deus está nos dando, a cidade que Ele fez, e não que nós edificamos? Como Abraão, nós somos nômades. Nós moramos em coisas que são provisórias, monta, desmonta, e vai chegar um tempo onde isso aí não tem mais sentido. E aí Deus vai trazer aquilo que é eterno para mim. Nós somos nômades vivendo em país estrangeiro. Abraão, quando andava naquela terra, andava numa terra que ele sabia que era a terra que Deus havia lhe dado. Mas diz o texto, ele andava como se fosse terra alheia. Mas ele sabia que a promessa de Deus era muito maior do que aquilo, porque ele começou e ele entendeu que ele tinha que aguardar, era aquela que é espiritual. Aqui, nós somos estrangeiros. Aqui, nós vivemos como nômades. Não é aqui que temos que investir com maior vigor. É naquilo que permanece eternamente. Nessa terra onde Deus nos colocou, Deus nos deu o privilégio de vivermos aqui como seus embaixadores, proclamadores do Evangelho, para que pessoas como nós
atingidas pela graça de Deus, possam ser atingidas, e venham a crer como Deus nos deu a fé, e possamos juntos estar num único coral celestial, onde vai ter toda língua, toda raça, toda nação, representantes de todo lugar, e todos cantando em adoração ao Senhor, junto com os anjos. A nossa função, nesse mundo onde vivemos, é sermos proclamadores, como embaixadores de Cristo, quer façamos qualquer coisa, quer estejamos em qualquer lugar, quer qualquer situação ou condição que estejamos vivendo. Essa é a realidade de Deus para nós. A nossa cidadania final, irmãos, ela está no céu. Você crê nisso? Você aguarda por isso? Você investe nisso? O que você tem investido para o céu? O que você tem investido na sua comunhão, na sua intimidade, na sua piedade com Deus, que vai continuar contigo na intimidade do Senhor nos céus? Nós vemos cristãos tão preocupados em construir, em ter, em ser, em se destacar, em aliviar as suas tensões e dificuldades através de posses e tantas outras coisas, através de títulos e tantas outras coisas. E eles se esquecem que essas coisas são transitórias, elas são verdadeiras, nós devemos trabalhar, devemos honrar o nome do Senhor e nesse tempo glorificar a Deus e testemunhar Jesus a todos, mas isso não é o nosso alvo final. Nosso alvo é experimentar da plenitude daquilo que Deus nos dá de forma parcial. Eu sou salvo, mas não plenamente. Eu vou para o céu se morrer, e lá tudo vai ser diferente, inclusive a minha vida, a minha existência. Eu serei eterno como Deus o é. Amado, vida cristã sem entendimento do propósito de Deus não gera obediência. Vida cristã sem obediência não é vida cristã. E diz o texto que Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu. Esse homem foi. E o texto diz que pela fé ele peregrinou por terra estranha. Ele andou. É esse lugar que nós estamos. E esse homem era o homem que aguardava a cidade. Mas tudo isso porque Deus lhe fez uma promessa. E ele entendeu que era Deus com ele. Ele entendeu que aquele que falou era verdadeiro, aquele que produziu fé é verdadeiro, aquele que sustenta a sua vida é verdadeiro, aquele Espírito que habita nele é o do próprio Deus, e é verdadeiro. E ele resolveu viver para agradar a Deus, através de uma vida de obediência. Houve desventura na sua vida, houve momentos de tensão, mais na frente nós vamos estudar sobre o momento de tensão dele, quando Deus pede o seu filho em sacrifício. Mas em momento algum nós encontramos o texto nos mostrando que Deus não quer obediência daqueles que Ele chama para si. E essa é a primeira evidência de uma fé verdadeira em você e em mim, e em qualquer um que faz parte do povo de Deus. Segunda coisa que fica evidente aqui nesse texto, é quando ele fala de Sara. O texto diz que pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe. É muito interessante. Normalmente a Sara não é conhecida por sua grande fé. Procura um texto na Bíblia que fala que Sara foi uma mulher de profunda fé. Você não vai encontrar. Você só vai ver o destaque da fé de Sara aqui nesse texto. De fato, a primeira vez que lhe disseram que ela daria à luz um filho, em Gênesis capítulo 18, diz o texto que ela riu. É muito interessante aquele evento, né? Deus falava com Abraão, e diz o texto que chegaram 3 homens vestidos de branco.
E dentre esses três tinha um que ele chamava e chamou de Senhor, porque ele sabia que era o próprio Deus diante dele, ali numa demonstração de poder que vem e rasga a história e está no meio da história. O texto diz que o Senhor vai prometer algo maravilhoso, e prometeu. E diz assim o texto, Gênesis 18, a partir do verso 12. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, o seu marido, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, Jeová perguntou para Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a você e Sara terá um filho. Então, Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. O Senhor, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Ele viu o riso no coração dela, na mente dela. Foi assim que o texto diz. E eu fico imaginando as histórias que Abraão deve ter contado para Sara, e ela olhando aquilo. O texto diz que aqueles três estavam ali na frente, conversando com Abraão, e ela estava escondidinha ali na tenda, olhando e vendo. Mas ouviu tudo. É assim que o texto de Gênesis nos traz. E lá ela se riu dentro do coração e na mente. E Deus que estava ali, que sabe de todas as coisas, viu o que aconteceu com aquela mulher. É interessante, a Escritura mostra essa fragilidade da Sara, a sua fé. Existem outros momentos que nós vamos ver a fragilidade dela de crer na promessa. Por exemplo, quando Deus faz a promessa e ela entende que ela é estéril, ela não vai dar um filho para o seu marido, e ela escolhe uma das suas empregadas para que ela pudesse se deitar com o seu marido e ele tê-la como uma mulher que lhe desse filhos. E ela lhe deu o filho. Sara ficou muito brava. Foi uma atitude de alguém que quis fazer o papel que era de Deus. E mais uma vez eu fico imaginando, o texto diz e destaca aqui que Sara, ela pela fé fez alguma coisa. Pela fé, apesar de não poder ter filhos e ser idosa, recebeu poder para ser mãe. Deus decidiu dar a última risada. E seu filho foi chamado de Isaque, cujo nome significa riso. Riso. É interessante, tudo tem significado na Escritura. Sara pode não ter acreditado no começo, mas Deus mostrou para ela que ela podia crer. E amadureceu isso dentro dela. Deus transformou sua incredulidade em esperança. Deus transformou a sua esterilidade em fecundidade. Uma mulher de 90 anos dar à luz a um filho, ficar grávida. Uma velha. Eu preparei slides para essa mensagem. Praticamente todas as mensagens eu tenho slides. Só não tenho usado aqui, mas eu guardo para situações de estudo. E quando eu fui preparar uma figura de Sara, eu pensei, vou aproveitar o GPT e vou pedir para ele construir uma imagem. E ele construiu uma imagem de uma jovem, à noite, à beira da sua tenda, orando. Aí eu conversei com o GPT, falei, não, Sara não era jovem, era uma mulher bem idosa, eu preciso de uma mulher bem idosa, assim, 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 assim. E aí ele construiu aquela imagem, falei, exatamente isso aí. Totalmente enrugadinha, encurvadinha, com certas dificuldades,
E talvez nem conseguiria ficar de joelhos como a figura está. Mas eu já achei satisfatória. E foi essa que eu coloquei ali. É essa Sara. É essa a Sara que é um ser humano. Que pode, como eu e você, ter momentos de incredulidade, apesar do amor de Deus depender da ação bondosa dele a nosso favor. Não é porque eu sou o maior dos cristãos, ou seja, aquele que não tenho dúvida de nada, que Deus está agindo a meu favor. Ele age a meu favor porque Ele resolveu me amar antes da fundação do mundo, mesmo sendo eu quem eu sou, obstinado e pecador. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos transforma. Ele faz a nossa incredulidade se tornar na mais pura esperança. Se Deus diz que faz isso, eu confio nisso. Aquela mulher que era idosa, ela diz, olha, meu marido não tem mais vida nele. Essa foi a linguagem que ela usou, que está aqui no texto. E o texto diz, de onde não tinha vida, Deus produziu vida. É exatamente isso. Nem o marido, nem ela, marido com 100 anos. É muito, gente. Mas Deus transformou. E trouxe algo que é fundamental para a vida cristã. A primeira coisa que nós vimos é a obediência. A Sara, ela teve uma ação de Deus na vida dela que gerou expectativa, esperança. Fé sem esperança não é fé. Isso nos lembra Romanos capítulo 4, no versos 19 em diante, que o texto diz que Abraão não duvidou da promessa. Diz assim a Escritura no verso 19, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de sua Sara. Ele considerou isso, ele não desconsiderou, mas a fé dele não enfraqueceu. Verso 20, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ao invés dele olhar para si mesmo e questionar o Senhor, mas espera aí, está fora do tempo, Senhor. Está fora nem imaginei que isso pudesse mais acontecer. Oh, Deus disse, eu não falei que eu ia fazer acontecer? Você já desanimou, você já perdeu a expectativa, você já está vivendo como um frustrado. E quantas vezes nós vemos isso acontecendo na vida da gente? Deus fez uma promessa e nós olhamos para nós mesmos e ficamos julgando o poder de Deus na nossa fragilidade. Deus vai fazer por causa da sua fragilidade? Não, Ele vai fazer por causa do poder dEle, e por causa do amor dEle, e por causa da graça dEle, e porque Ele tem propósitos através da sua vida e para você. A graça de Deus, o propósito de Deus é derramado sobre a nossa vida para nos transformar. Um cristão verdadeiro é transformado na medida em que ele convive com Deus e olha para as suas promessas e às vezes duvida um pouco, o Espírito de Deus vem e mostra como as coisas acontecem. Afinal de contas, há algo que Deus não possa fazer? Essa foi a pergunta que Deus fez para Sara em Gênesis capítulo 18, que nós lemos agora mesmo. De vez em quando, Deus faz a mesma colocação para nós. Você esqueceu quem fez a promessa? Afinal de contas, eu não posso fazer aquilo que eu faria a seu favor? Eu cuido daqueles que são meus. Para de viver como um derrotado, como um frustrado, um afundado. Pare de desprezar a graça de Deus. Viva com alegria para aquilo que Deus lhe deu e para a promessa que Ele revelou através da sua palavra para você. Sara já estava velha e ainda duvidando, mas Deus tinha propósito na vida dela. E Deus mudou a incredulidade dela em crença, em fé, em esperança. E fez com que ela fisicamente pudesse ficar fértil novamente.
Abraão e Sara, eles demonstraram fé, não em seus próprios corpos, que eram velhos, corpos fracos, e já tinham passado do ponto de dar frutos. Mas a fé que é destacada aqui é aquela que Deus produziu neles. Então a fé deles não era neles mesmos, mas no Senhor. No Deus que é capaz de trazer vida onde há falta de vida. Esse sim é o poder verdadeiro. Fé no Deus que dá vida. Capítulo 11, se você voltar no verso 12, o texto diz: por isso também de um só homem, praticamente morto, esse é Abraão, saiu uma posteridade. O texto já estava falando disso, tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. A impossibilidade humana, a nossa impossibilidade, ela destaca o poder de Deus. Deus faz-nos perceber a nossa fragilidade, Ele faz-nos perceber as nossas impossibilidades, Ele nos faz abrir os olhos para ver a nossa miséria por causa do pecado, para que eu possa ver o Deus Todo-Poderoso, que pode através do Seu Filho, fazer a obra perfeita a nosso favor, e pode colocar fé no nosso coração, e aí colocar o sacrifício de Cristo como válido na nossa vida. É tudo obra de Deus. Esse Deus poderoso, esse Deus que faz tudo o que é necessário para que Ele cumpra o seu propósito, inclusive enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Não duvide de Deus. Lembre-se de quem é o seu Senhor. A impossibilidade humana destacou o poder divino na vida de Sara e da sua descendência. O cumprimento da promessa começou com Isaac, mas apontava algo muito mais do que simplesmente um filho. Apontava para um povo redimido pela fé, o qual povo, eu e você, fazemos parte através da fé em Cristo Jesus. Era algo muito maior do que aquilo que ela poderia imaginar. Irmãos, a esperança cristã, ela não é baseada em circunstâncias e nem nas nossas habilidades, mas na fidelidade de Deus. E nós precisamos nos lembrar disso a cada momento da nossa existência. A última parte do texto, do verso 13 ao verso 16, nós encontramos o terceiro elemento, que é destacado aqui da fé. E esse elemento é a vitória que podemos ter em Deus. A fé nos leva à vitória. A fé que Deus nos dá, nos leva a uma vitória. O texto diz no verso 13, todos estes morreram na fé. Todos estes que foram mencionados, inclusive Abraão, Sara, os filhos dela, e todos esses homens da fé que a Escritura já tinha dito aqui antes de Abraão, Noé e tudo mais, todos estes morreram. Mas morreram na fé. Não morreram de qualquer forma, morreram na fé. Não obtiveram as promessas. Nem vivenciaram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Estava lá, Isaac e Jacó, vivendo como devia viver, como nômade. Não tinha cidade, porque eles puderam construir, era de outros, mas eles sabiam que era a terra que Deus tinha preparado para eles, mas eles viveram na expectativa. A Bíblia vai falar de uma Canaã, que não é terrena, é uma Canaã celestial, é uma região, que é aquela histórica, geográfica, terrena, mas só que
mostrando uma linguagem espiritual. Porque, diz o verso 14, os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior. Olha, se eles quisessem aquela terrena, eles até voltariam. Mas agora, não tem nada ali para eles, a não ser a esperança. Qual a esperança? De uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial, diz o texto. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Ele é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E diz o texto, ele não tem vergonha de ser chamado assim. Porque Deus tinha um propósito, e Ele é o Deus que prepara uma cidade para vivermos. Abraão, Sara e os patriarcas não viram a plenitude do que foi prometido. Mas o texto diz que eles viram de longe e se alegraram. O verso de número 13 diz: e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não era um país terreno que eles estavam buscando. Sua fé não era ancorada, baseada no mundo, mas em um lar celestial, um lar que é chamado de superior. Você se lembra para quem foi escrita essa carta? Foi escrita para os hebreus. Esse povo judeu vê Israel como sendo o país natal deles. Eles são pessoas da terra. Mas eles precisam ser lembrados de que o país pelo qual Abraão e os outros patriarcas estavam esperando não era um país terrestre como Israel ou Judeia, mas sim um país celestial. Isso fica claro na Escritura. Esse é o alvo do autor aqui de Hebreus, levar aquele povo a compreender que eles estavam investindo espiritualmente, religiosamente, em coisas da terra. Eles estavam lutando por coisas da terra. Era costume deles usar coisas ou elementos visíveis da sua religião, que dava para eles uma certa motivação. Eles tinham rituais de circuncisão, de sacrifícios no templo, de cerimônias, que quando eles vieram a conhecer Jesus, aqueles judeus que vieram a conhecer Jesus, para quem todos aqueles rituais apontavam: olha, o cordeiro é o cordeiro de Deus, olha a pureza, ele é a pureza, olha a fumaça, as orações, é Jesus quem leva-nos à presença do Pai, nós oramos em nome de... Tudo fala de Jesus. E agora, eles estão tentados a deixar o próprio Jesus e retornar às cerimônias terrenas. A grande dificuldade do autor de Hebreus é porque esses crentes estavam perdendo a alegria. O tempo passa, as coisas acontecem, e talvez eles pudessem imaginar que tudo deveria acontecer do jeito que eles planejaram, do jeito que eles pensaram que seria. E alguns deles estavam deixando. Quando chegou a hora de escolher entre os rituais que eles praticavam anteriormente, que apontavam para Jesus, versus escolher o próprio Jesus, eles foram tentados a escolher os rituais. Se lhes fosse oferecido um reino celestial versus um reino terreno, eles estavam inclinados a escolher o terreno. Mas o reino de Deus não é desse mundo. É muito comum isso acontecer diante de nós. Nós estamos tão preocupados com o rito que nós nos esquecemos da essência, do que ele aponta. Tudo o que está na Escritura aponta para Cristo Jesus. A nossa fé, esperança, alegria, salvação é em Cristo Jesus. E tudo na Escritura aponta para isso. Ele é o Redentor que liberta o povo desse cativeiro, daquele outro cativeiro, daquele outro cativeiro. Ele é o Senhor que liberta do império das trevas. Ele é o Deus, Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e levou para
para a cidade adequada, o lugar que Deus tinha reservado para eles nos céus. Esse é o Deus, e eles estão de novo querendo olhar para a figura, para o ritual, e se esquecer que tudo aquilo já se cumpria na pessoa de Jesus Cristo, negando Cristo, de alguma forma. Em alguns momentos, a religião tem tomado lugar na vida de alguém, a ponto desse alguém deixar de crer na essência da religião cristã, que é a própria figura de Cristo Jesus. Como eu vou ser salvo? Eu vou ser salvo fazendo, deixando de fazer, cumprindo, deixando de cumprir, ser ou deixando de ser. Eu sou salvo através da fé em Cristo Jesus, e a minha obediência, ela é fruto disso, somente fruto disso. Jesus deixou isso bem claro, quando ele esteve diante de Pilatos. Ele diz que o reino de Deus não é desse mundo. O Senhor Jesus diz: meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, verso 36. Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus deixou muito claro. É aqui, você tem um reino, você é um rei? Ele diz: olha, peraí, eu sou, só que o meu reino é dos céus, ele é celestial. O que isso significa para mim e para você? Significa que nós não deveríamos estar tão preocupados em construir nossos próprios pequenos reinos terrestres. Não há nada nessa vida que não vá acabar em um monte de lixo. Nada. Fecha a sua casa que você acabou de construir, e mobiliou todinho e pôs todas as coisas lindíssimas, maravilhosas, cheirosas, brilhantes, com todas as luzes novas, naquele esplendor da luz que não perdeu potência nenhuma. A casa fica linda, tudo fica maravilhoso. Fecha a casa, volta daí 1 ano. Volta daí 2 anos, 10 anos, 50 anos. E você vai ver o que sobrou. Nada. Não há nada nessa vida que não vai acabar em um monte de lixo. Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, do verso 19 ao verso 21, o Senhor Jesus diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Cuidado para você não construir sua própria cidade, porque ela vai virar monturo. Algo que não vale nada. Nós poderíamos talvez parafrasear esse último verso aqui, dizendo: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também a sua fé, naquele tesouro que você construiu. Você tem problemas com a sua fé? Dê uma olhada nas coisas às quais você está se apegando. Se forem coisas desse mundo, então elas só tenderão a atrapalhar a sua esperança para o futuro, porque elas vão te tirar do caminho da alegria que há em Deus. O resultado de uma vida de fé é que Deus não tem vergonha de ser chamado de ser o seu Deus. É o que diz aí no verso 16. Deus não tem vergonha de ser chamado o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, mas porque eles creram, eles dependeram, eles olharam para o futuro e viveram hoje na certeza do futuro. Eles viveram hoje investindo naquilo que verdadeiramente tem a ver com a vida eterna. Por toda a Bíblia, o Senhor é conhecido como Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Ele é seu Deus também. Se você creu nele, ele é o seu Deus. E você pode dizer, ele é o Deus do Natsan, ele é o Deus da Eridan, ele é o Deus do Fernando, ele é o Deus do Milton. Ele se identifica como Deus daqueles que creem nele. É tão maravilhoso quando alguém vai falar de nós, e às vezes não é um cristão, ele diz, puxa, esse crê. Nossa, esse aí tem uma fé, ele tem uma expectativa, ele tem um ânimo, ele tem uma fé que é maravilhosa. Porque ele tem um Deus. Se sua fé está fraca, conhece essa expressão, né? Talvez seja porque seu coração está preso às coisas deste mundo. Cuidado. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Examine os seus afetos pelas coisas. Tem pessoas que são tão apegadas àquelas coisas que elas constroem, que elas compram, que elas têm, que aquilo se torna o tesouro inatingível. Bate o carro, a pessoa fica doente. Meu carro, que eu tanto queria, bateram no meu carro. E sofre como se fosse a coisa mais terrível sobre a face da terra. Ao invés de dizer, nossa, mas graças a Deus o Senhor me livrou e a minha família de qualquer dano. Onde está o teu tesouro? O que é mais importante? Examine os seus afetos. O que o prende aqui na terra? O que te prende aqui? O verdadeiro servo de Deus é aquele que sabe que tudo isso é passageiro e que o melhor é nos céus. E ele se alegra quando ele está diante da morte. Você está esperando pela cidade de Deus? A fé cristã autêntica é mais do que uma crença. É uma vida marcada por obediência a Deus. Como Abraão, que mesmo sem saber o destino, obedeceu. É marcada pela esperança firme em Deus, como em Sara, mesmo diante da impossibilidade. E a fé verdadeira, ela é marcada por uma vitória garantida por Deus. Como os patriarcas, mesmo sem verem o cumprimento terreno. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade, diz a Escritura. Você está vivendo pela fé ou pelas vistas? Pela coisa que você está vendo? Você está construindo o seu reino ou esperando o reino do Senhor? Pode Deus se orgulhar de você e de ser chamado seu Deus, porque você é um homem e uma mulher de fé. Creia, obedeça, espere. Como consequência disso, você vence com Cristo. A última palavra que eu quero dizer a vocês está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Onde a Escritura diz, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine através da fé que obedece, espera e que é vitoriosa em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, Deus amado, Deus santo, nós exaltamos o Teu nome, ó Pai, ao Senhor como Deus excelso, Deus poderoso, Deus de glória. Nós Te pedimos que o Senhor esteja nos ensinando a cada dia
a vencermos a nós mesmos diante dos nossos afetos errados, nossos investimentos errados, nossa esperança errada. Leva-nos, ó Pai, a olharmos para o alto e ouvir a Tua palavra que vem a nós. E nos diz que o Senhor é o Deus da nossa salvação. E se cremos verdadeiramente em Ti, a nossa alegria é obedecer a Tua palavra. Cria em nós a alegria da esperança, porque ela não está baseada na nossa fidelidade, mas na do Senhor. E cria em nós uma certeza de que a vitória vem do Senhor, que prometeu e executa. Cuida de nós, ó Pai. Tira-nos na fraqueza da fé e fortaleça-nos na fé, para o nosso bem, para a glória do Teu nome e para que possamos ser instrumentos de bênçãos do Senhor por onde andamos. Essa é a nossa oração, ó Deus, que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Espírito de Deus estejam com cada um de nós hoje e sempre.